A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abra teu entendimento, e te dê o discernimento de cada palavra aqui exposta como forma de estudo. O rei Salomão tem alguns livros atribuídos à sua autoria, entre eles o livro de Provérbios, onde utiliza de sua sabedoria para direcionar, exortar e orientar os jovens a serem justos, tanto é que ele em grande parte inicia os capítulos com os termos, filho meu, além de iniciar o livro no capítulo 1 versículo 2 que diz: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Assim, no capítulo 6 do livro de Provérbios, Salomão trata de advertências, com as epígrafes em 3 partes, sendo a primeira é advertência contra o servir de fiador, contra a preguiça e contra a maldade. A segunda é advertência contra a maldade e a terceira é o jovem é advertido contra a mulher adúltera. Assim, visando o futuro de seu reino com jovens justos e prudentes, Salomão não se ausentava das advertências. Portanto, na epígrafe advertência contra a maldade, referente aos versículos 16 ao 19, ele adverte sobre 7 coisas que não agradam ao Senhor, sendo que 6 coisas que aborrecem ao Senhor, e a 7ª alma do Senhor abomina, descrito da seguinte forma: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. O verbo aborrecer aqui utilizado no original tem como significado detestar, odiar. Já o termo abominar se refere a qualquer coisa odiosa moralmente, num sentido mais amplo. A palavra é usada para identificar qualquer coisa ofensiva, uma ameaça de ataque ou propriamente dito, um ataque. Assim, já se entende que Deus odeia as 6 primeiras coisas, e a 7ª Deus vê como um ataque a Ele próprio. Assim, vamos analisar quais são estas tais coisas. Quando Salomão fala de olhos altivos, ele está a falar da atitude de prepotência, quando alguém se acha melhor ou superior aos demais, algo que a Bíblia relata que Deus se opõe a estes, conforme o livro de Tiago capítulo 4 versículo 6 que diz: antes, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Além de não tolerar tal coisas, como Salmos capítulo 101 versículo 5 parte C que diz: aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Deus reconhece de longe alguém arrogante, conforme Salmos 138 versículo 6 que diz: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes, e de longe reconhece os arrogantes. Note que a Bíblia relata que é pelo olho que o corpo pode ser contaminado, conforme o livro de Mateus capítulo 6 versículo 22 e 23, que inicia dizendo que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Bem como Mateus 5 versículo 28 que diz: mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Assim, a vigilância com os olhos necessita ser rigorosa. A segunda é a língua mentirosa. A Bíblia afirma que a língua é um pequeno órgão, mas é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno, conforme Tiago capítulo 3 versículos 5 e 6. Em Provérbios 10 versículo 19 diz que muitas palavras têm o pecado presente, mas quem controla a língua é sensato. Note a necessidade do cuidado com este pequeno órgão. Cabe dizer que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Conforme Provérbios 18 versículo 21. A terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. Um grande exemplo aqui é quando o rei Davi coloca em seu coração construir o templo. Deus fala para ele que não poderia construir o templo por ter sido um homem de guerra, com as mãos cheias de sangue. Entre tantas mortes a do servo e soldado Urias, que era inocente. O livro de Salmos 106 versículos 38 ao 40 relata o derramamento de sangue, o que acendeu a ira do Senhor contra o povo. A quarta coisa, coração que maquina pensamentos viciosos. Mateus no capítulo 5 versículo 28 deixa bem claro que qualquer que olhar e desejar a mulher, já cometeu adultério. O desejo é gerado no seu íntimo, maquinando o ato sexual.
No capítulo 7 versículos 20 ao 23 Mateus adverte sobre todos os males que saem do coração do homem, entre eles os maus pensamentos que podem gerar adultério, prostituições, homicídios, furtos, avareza, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Contudo, cabe ao homem entender que Deus entende de longe o pensamento do ser humano, conforme Salmos 139 versículos 1 e 2. A quinta coisa pés que se apressam a correr para o mal, sobre tal, o profeta Isaías no capítulo 59 versículo 7 descreve as características de quem tem pés que se apressam a correr para o mal, que diz: os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Salomão, em Provérbios 1 versículo 16 reforça que os pecadores têm os pés que correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Assim ele exorta, para que desvie os pés das veredas dos pecadores. Note que não tem uma característica boa, mas acaba por puxar algumas das primeiras coisas já dita aqui. A sexta coisa é a testemunha falsa que profere mentiras. O peso da mentira é tão grave, que pode levar à morte. Lembra de Estevão, no livro de Atos capítulo 6 versículos 11 ao 14. Relata que alguns homens foram subordinados para mentirem contra Estevão, levantando falsas testemunhas que o levaram a ser apedrejados. No mesmo sentido temos o caso de Cristo, que se levantaram falsas testemunhas contra ele para o acusar conforme está escrito em Mateus 26 versículos 59 e 60. Um caso ocorrido no ano de 2014, de um falso testemunho nas redes sociais, levou uma jovem se espancada até a morte no Guarujá em São Paulo. O falso testemunho é terrível, meus irmãos, e muitos brincam com isso. Para tanto no livro de Salmos capítulo 101 versículo 5 parte A, Deus diz que, aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. A sétima coisa que a Bíblia relata que Deus abomina é o que semeia contendas entre irmãos. Cabe aqui, reconhecer que tal ato é obras da carne como descrito em Gálatas 5 versículo 20, pois o semeador de contendas é o famoso fofoqueiro, que sai levando intrigas por todos os lados, gerando confusões e dissensões, calunias, tirando a harmonia do ambiente. Estes tais são denominados na Bíblia como mexeriqueiros, caluniador, como está escrito no livro de Provérbios capítulo 26 versículo 20 que diz: sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. No capítulo 20 versículos 19 de Provérbios, o sábio adverte: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Neste sentido o livro de Levíticos capítulo 19 versículo 16 diz que não devemos andar com o mexeriqueiro. Assim, esta última coisa, que a Bíblia declara ser abominável perante a Deus, está a declarar que Deus entende como um ataque a Ele próprio, pois o escândalo é contra o nome dele. A Bíblia nos relata que Cristo disse, no livro de João capítulo 13 versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pois, como podemos dizer que somos cristãos se não nos amamos? Tendo em vista disso, Cristo declara em Mateus 5 versículo 44 que devemos amar também nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, mantendo assim a comunhão com Cristo, demonstrando ao mundo que somos seguidores de Cristo. Vale ressaltar que Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2 dando ênfase a eles da seguinte forma, como está escrito no livro de Mateus 22 versículos 37 ao 40 que diz: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A ênfase que Cristo dá na questão de amar está bem claro no livro de 1ª carta de João capítulo 4 versículos 8 ao 12 que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se nós amamos uns aos outros. Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Portanto, temos como dever evitar e repudiar as 6 primeiras coisas, e a 7ª, a contenda entre irmãos,
tem que ser erradicada do meio cristão. De forma que possa o amor viver de forma objetiva, nítida e real. Que Deus traga ao teu coração todo o entendimento necessário para poder vencer a cada obstáculo na vida cristã.